Quando dizem que sou parva, que sou escrava das tuas mãos, e quando tocas guitarra fico muda, mole e larva do teu dom que é o meu pão. Eu comecei cedo, comecei aos 14 anos a identificar-me com algumas letras, a encontrar o que era o mundo do fado. O Povo Clavas no Rio, para mim, não é para uma miúda de 14 anos, mas povo, eu te pertenço, deste-me alturas de incenso, eu realmente sentia aquilo à minha maneira e eu acho que o fado foi a forma mais bonita que eu encontrei de me exprimir. Estou-te grata pela ingratidão e pelos fados que ao serão. Tu tocavas para as outras, menos parvas, menos loucas que não têm coração. Eu lembro-me de ver o Festival da Canção, por exemplo, quando era miúda, de andar ali a cantar em casa. A minha mãe às vezes via as novelas e eu andava sempre a cantar as músicas da Rita Guerra. E depois, mais tarde, o meu tio ofereceu-me um rádio e eu nunca mais larguei aquele rádio, ainda o tenho. Punha a rádio comercial, ia mudando as rádios, mas era sempre muito aquilo, era o que eu tinha acesso na altura. E depois, obviamente, fui descobrindo outras coisas. Esse mundo também muito nosso, da Beira, do nosso Portugal, do fado. E o Arlindo Carvalho era primo do meu avô, mas eu nunca o conheci, infelizmente. Apesar de eu sempre ouvir a música dele. Hortelã morisca por entre a macela, vem levar teu rosto no orvalho dela. Hortelã morisca pela madrugada, beija teus olhos rosa perfumada. Eu senti um bocado na Valéria um potencial muito interessante. Primeiro que tudo percebi que, pronto, que ela faltava um bocadinho de experiência, porque era muito nova, não é? Estava a começar a aprender e que se atirava a arriscar nas coisas, portanto arriscava-se muito naquilo que cantava, sem medo. E eu andava à procura de uma miúda para fazer parte de um projeto musical que eu quero coordenar e produzir agora para o futuro. E falei com o meu irmão Pedro e ele falou-me na Valéria. Depois comecei a tentar perceber um bocado até onde é que eu podia ir com ela. Portanto, se ela era uma pessoa que era de ouvir, se era uma pessoa que era de fazer aquilo que a gente lhe dizia, ou se era daquelas miúdas que tipo, a gente diz-lhe para fazer e elas acham que já sabem tudo e portanto que não vale a pena dizer nada. Quando nós fomos para o estúdio, a parte de toda a direção de interpretação, daquilo que ela foi fazendo, foi pensado, portanto, frase a frase, palavra a palavra, que eu fui dizendo, atenção, esta palavra tem que ter este peso, esta melodia tem que ser, tu tens que entrar desta forma. E ela foi olhando para mim com os olhos muito abertos e sim senhor, embora lá e não sei o quê, e foi fazendo, sem, de forma nenhuma, perder a sua própria identidade enquanto intérprete. Sempre foram grandes referências para mim e fiquei muito feliz. Eu nunca mais vou esquecer esses dias que conheci o Pedro e que conheci o Hélder. Por isso, tenho muita honra e muito orgulho nisso. Em vez de corvos no chão, gaivotas vêm a empoisar. Quando o vento a leva ao baile, baila no baile com o mar. Quando o vento a leva ao baile, baila no baile com o mar. Yeah. Eu sempre gostei muito de música e de artes e era o fado. O fado, felizmente ou infelizmente, sempre me puxou muito. E eu acho que tive muita sorte nas pessoas que fui encontrando nas artes, das grandes oportunidades que tive lá. Foi de estar muito próxima, por exemplo, com o pessoal de guitarra portuguesa. Muitas vezes íamos tocar, eu com eles tinha a mesma linguagem. Por exemplo, que o Poço, ele é um irmão para mim. Houve ali uma união muito grande e essa vontade de querermos crescer juntos. Porque teimas nesta dor, porque não lhe queres dar fim. Porque teimas nesta dor, porque não lhe queres dar fim. Tu sabes que o nosso amor não morre dentro de mim. Tu sabes que o nosso amor não morre dentro de mim. Antes de ter o convite para o festival, eu já tinha o tema da dissertação de mestrado.
Já tinha escrito praticamente a tese toda. É mais ou menos uma análise do design das capas de 64 a 74. As músicas eram de revolta. Por exemplo, a Tourada, a partir de 64, do Depois do Adeus, que eu adoro, essa tensão caiu. E as canções foram todas muito mais de esperança e com uma mensagem completamente diferente. Esta música veio-me muito a calhar neste momento na minha vida, em que eu me sinto mesmo muito grata por pessoas que no fundo me ensinaram. Aquelas pessoas que muitas vezes eu não sabia o que é que estava a fazer e as pessoas chegaram ao pé de mim, perderam o seu tempo, contaram-me histórias. Tenho esta necessidade no fundo, de agradecer a todos aqueles que me foram tão queridos, que me olharam com o olhar de ternura, que fala a canção, que no fundo que olharam para mim como uma pessoa que, olha, isto é o nosso futuro, vamos lá. Senhora dona do vento, da brisa que me atraiçoa, dos cabos do meu tormento, deste canto que magoa, vestida de noite escura, foge um canto tão magoado, tens o olhar de ternura, senhora dona do fado, tens o olhar de ternura, senhora dona do fado. Primeiro tinha que ser uma pessoa nova, não é? Que ninguém conhecesse. Depois tinha que ser uma pessoa que tivesse este talento, esta capacidade de rasgar a voz e dar tudo aquilo que se tem, portanto, cantar com o corpo inteiro, não é, como costumo dizer. E depois tinha que ser uma pessoa que me ouvisse na parte da produção, portanto, quando chegasse a estúdio. E ela tinha isso tudo, portanto, eu já não acho que ela seja propriamente uma pedra a lapidar, é uma pedra que já está muito bem lapidada. Eu achei imensa graça à forma como ela ataca as notas no final, e eu precisava disso nesta canção. E disse assim, estás a ver aquela cena que fizeste com aquela banda de heavy metal? Então, pá, faz uma coisa, faz isto, tens de tirar tudo o que tens. Quando tenho alguma necessidade de, se calhar, de dizer alguma coisa, às vezes pego assim num papel, escrevo o que sair. E às vezes realmente pego nesses poemas e tento musicá-los ao piano. Obviamente que não tenho formação musical, mas acho que aquilo sai muito do coração. Não canto esse pranto, esse choro que canto, pergunto terá fim e dizem para mim. Não canto esse pranto, esse choro que canto, pergunto terá fim e dizem para mim. Dizem que sim. Eu vim para Lisboa porque um dos motivos foi porque eu vim estagiar para a Valentim de Carvalho no segundo ano de mestrado e obviamente que eu também vinha um bocadinho à procura de tentar perceber mais sobre o fado, de sentir essa necessidade de ter que realmente experienciar e ter que aprender mais sobre aquilo que realmente eu estava a fazer. Há muita coisa que não vem escrita nos livros e há muita coisa que tem que ser vivida. E há muita coisa que tem que ser passada por pessoas mais velhas que sabem daquilo muito melhor que nós. Eu adoro Lisboa, mas Castelo Branco realmente foi onde eu sempre cresci, onde vivi toda a minha vida. Os meus pais são de Alcaim, foi onde sempre aconteceu tudo, até há quase 2 anos atrás que vim para cá. Vibro muito com aquilo, não só pelas pessoas, porque tenho muitas memórias em Castelo Branco que me foram tão queridas. Por isso, obviamente, que o meu coração é de Castelo Branco. Os meus olhos são amargos para amar os teus retratos, enquanto agrado ao cantar, para te viver sabendo saudar. Os meus olhos são amargos para amar os teus retratos, enquanto agrado ao cantar, para te viver sabendo saudar. Ela deve cantar para quem gosta de ouvir, quem gosta dela, não é? E o foco é importantíssimo, portanto eu acho que a Valéria
deve fazer um projeto além fronteiras de cidade, pelo país fora todo e depois do país para o resto do mundo, mas não deve nunca perder a identidade da sua própria cidade e de onde é que ela veio. Há um disco para se fazer, há coisas novas que as pessoas vão ficar muito contentes de ver no futuro e que não vai ser só isso, ela vai crescer muito mais como artista, muito mais mesmo. Eu não gosto muito de fazer planos porque a vida surpreende-nos a toda a hora e nós só temos que aceitar isso e muitas vezes aproveitar as oportunidades que nos são dadas no momento. Por isso não sei como é que vai ser o meu futuro. É ir vivendo o dia a dia e aproveitar o momento.